Diz um poeta que a dança é como um livro em branco, onde as emoções, os sentimentos são escritos pelo corpo humano. A nossa convidada de hoje é uma artista que se destaca por sua abordagem interdisciplinar, que combina a dança, teatro, música e literatura. Ela é atriz, bailarina, coreógrafa, diretora, com uma vasta carreira nos palcos. É uma honra receber no Persona Mariana Muniz. Mariana, é uma honra te receber aqui no Persona. Salve, Mariana! Muito bem-vinda. Ai, obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Poxa vida, o prazer é Lindo. todo nosso. Mariana, você nasceu em Caruaru, em Pernambuco, né? Mas logo a sua família se mudou para Recife. Vocês foram morar em Recife. E diz a lenda que foi lá em Recife, durante uma caminhada, que você se decidiu pela dança. Como é que foi isso? Essa história é engraçada, porque a gente estava caminhando na Conde da Boa Vista com a minha mãe, e a minha irmã, que vem logo depois de mim, a Flávia, ela falou assim, a gente parou, e ela olhou para minha mãe e falou, mãe, eu acho que eu quero aprender dança. Aí eu olhei e falei, eu também. E aí começamos todas a fazer dança, somos 3 mulheres na família, e um menino. E as 3 começaram a fazer. E, no final das contas, eu fiquei. Bom, Mariana, aí foram muitos anos se exercitando na Barra, primeiro com a Flávia Barros e depois com a Gerry Maretsky. Isso. E ela foi fundamental na sua vida, né? Ela convenceu a sua família a se mudar para o Rio de Janeiro. Incrível, né? Eu lembro até hoje o momento em que ela olhou para mim e teve uma cintilação especial em mim. E eu estava fazendo um grand plié na Barra e eu não sei, eu senti como uma alegria, uma presença, digamos, no movimento. E eu lembro que eu estranhei, mas ficou na minha memória aquele movimento com aquele estado especial de ser, né, em movimento. E aí, quando terminou esse curso que ela deu, né, na escola da Flávia Barros, ela falou, podia falar com a sua família, porque a gente podia ver a possibilidade de você ir para o Rio de Janeiro, eu posso preparar você para a Escola do Teatro Municipal, você pode fazer aula particular comigo, e incrível foi que meus pais acharam legal, acharam bom isso, fazer essa mudança. Tinha 12 anos nessa época. E meu pai trabalhava no Banco do Brasil, mas ele fazia artes plásticas. Ele fez a Escola de Belas Artes. E ele falou, ele também viu uma oportunidade, eu acho, né? Perfeito. Uma oportunidade para ele de experimentar as artes plásticas no Rio de Janeiro. E aí mudamos todos, a família inteira. E aí, lá no Rio de Janeiro, você participou realmente do teste para integrar a Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal, não foi? Eu dei o truque. Você deu um truque, eu queria que você contasse esse truque. Eu dei um truque, por quê? Porque eu não tenho um colo de pé, eu digo, porque esse tipo de escola é uma escola mais tradicional. Então, o clássico e toda a fisicalidade que o clássico demanda são importantes para você conseguir fazer a escola, certo? Não sei, eu digo que eu dei o truque. É porque todo mundo viu que eu não tinha um colo de pé, que você fala, entendeu? Vamos lá para essa escola municipal, porque você... Não tinha. Devia ter alguma outra coisa na minha conexão
que com o meu desejo de entrar ali, independente, não muito consciente, talvez, porque eu não lembro exatamente o que eu fiz. Mas eu sei que eu fiz movimentos, e eu entrei. Mariana, de qualquer forma, você estava lá na dança clássica quando aparece na sua vida outra professora e coreógrafa, que foi a Lourdes Bastos. E aí, o improviso te capturou, não foi? Olha, esse jeito de olhar, esse jeito de falar, interessante, muito interessante. Por quê? Porque nessa escola, essa é uma escola, eu acho que ela existe até hoje. Na época em que eu entrei lá, ela era muito ancorada num pensamento que é para da diversidade de estilos, além do clássico. Tinha ritmoplastia, tinha história da dança, história da arte. E, bom, enfim, era muito dinâmico. Eu acho que no primeiro ano de dança moderna, eu saí de uma das aulas e fui para casa e colocar o pé no chão e me mover com liberdade, eu senti ali que aquilo era dança, como muitas outras coisas eu comecei a perceber como dança. Mas, enfim, inclusive o texto, dar um texto. Mas, enfim, lá, quando eu saí e eu fui para casa e eu comecei a me mover, eu falei, meu Deus, eu posso dançar e ter liberdade, e isso ser dança, sabe? Isso ser uma dança que é aprendizado, que é técnica, entende? Que não está separado da técnica essa dança mais improvisada. Mais livre, né? Mais livre, essa dança que eu crio a partir de temas de movimento ou de temas poéticos, sabe? E aí foi um grande divisor, assim, para mim, de estado interno como artista. Quer dizer, eu nem pensava nisso de que eu sou artista, eu estava fazendo, estava aprendendo. Agora, de qualquer forma, Lourdes Bastos foi importante nesse momento? Foi muito. Eu descobri que a Lourdes trabalhava no MASP. Então, ela era ligada com as artes plásticas também, né? Então, tinha uma afinidade aí também desse olhar da Lourdes. Ela era uma excelente coreógrafa também. Ela tinha noção de massas no espaço, sabe? E ela transmitia isso. E eu dancei muitos balés que ela criou como guia, assim, como cabeça de chave. No final das contas, ganhei uma menção honrosa com o meu trabalho com ela na escola, quando eu me formei. E acabei virando professora dessa escola, onde eu me formei, de dança moderna. Só que a dança moderna da Lourdes já era uma dança que apontava para direções muito, se a gente for olhar agora, muito contemporâneas, entendeu? Muito do que a gente hoje chama de dança contemporânea, sabe? Ela utilizava músicas brasileiras nas coreografias. E isso já foi quando eu saí de lá. Porque eu saí da escola porque eu encontrei lá o Klaus Viana, que dava aula nessa mesma escola, entendeu? O Klaus Viana. Isso. Nós preparamos um quadro sobre esse mestre, queria que você desse uma olhada para depois comentar. Incrível. O bailarino e coreógrafo Klaus Viana nasceu em Belo Horizonte, filho de um médico e uma enfermeira. Convivência essa que, desde cedo, despertou o seu interesse pelo corpo humano, seus movimentos e posturas. Ainda menino, costumava folhear livros de anatomia, conhecimento que mais tarde influenciaria suas pesquisas na área da educação somática e consciência corporal. Na adolescência, iniciou-se no balé com os mestres Carlos Leite e Maria Oleneva. E nos anos de 1960, fundou a sua primeira companhia de dança, o Balé Klaus Viana, ao lado da sua esposa Angel.
Lecionou na Universidade Federal da Bahia e dirigiu a Escola Municipal de Bailados e o Balé da Cidade de São Paulo, aprofundando ainda mais as suas pesquisas sobre corpo e movimento na dança. No teatro, Klaus deixou sua marca, coreografando espetáculos históricos como O Arquiteto e o Imperador, Ópera dos Três Vinténs e Roda Viva, entre muitos outros. Klaus Viana foi um mestre da sua arte e influenciou Mariana Muniz a se dedicar à dança contemporânea, gênero que é uma assinatura artística da sua brilhante carreira. Que emoção, hein? Muito forte. Então, eu conheci o Klaus lá na escola que eu fazia, do Teatro Municipal. E um dia eu tinha saído de uma aula, eu acho, e a gente se encontrou e ele falou, deixa eu te mostrar uma coisa. E aí a gente começou a conversar, lá pelas tantas, ele falou para mim, Mariana, você já percebeu o quanto uma pessoa que dança é um poeta? Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, é claro. Porque ele tinha uma relação com o teatro e com a literatura muito potentes. Pouco depois, ele falou, Mariana, eu criei um grupo chamado Teatro do Movimento e eu gostaria de que você fizesse parte desse grupo. E um convite, assim, enfim, me fez enveredar por um caminho na dança que eu nunca tinha imaginado. E aí eu comecei a trabalhar no grupo dele e comecei a ter aulas com ele. E num desses momentos de aula com ele, eu lembro, é uma coisa besta, tá? Bem besta. Eu fui fazer um movimento, era uma aula de expressão corporal. Eu nunca tinha feito expressão corporal, porque meu trabalho era muito técnico. Uhum. E eu não considerava, eu acho, na minha cabeça, a expressão corporal como uma técnica. Só que é. Bom, aí eu estava fazendo a aula e, de repente, o Klaus pediu para que a gente se movesse dentro de lençóis. E aí eu estou lá dentro dos lençóis, eu tive a sensação do meu movimento. E isso foi uma revelação para mim. Isso tudo, eu vou dizer que foi por causa disso que aconteceu. Parece, por isso que eu falo, é uma bobagem, mas eu tenho isso como um marco de que definiu um modo de olhar para o movimento. Tem algo a ver com o parangolé? Eu acho que o parangolé, do Hélio Oiticica... Isso. O artista Hélio Oiticica, ele tentou uma síntese que me encantou. E eu fui na direção da pesquisa dele. Porque ele juntava música, dança, arquitetura, figurino, artes plásticas. Ele conseguia fazer uma trama artística, performática, com muita propriedade. E aí eu falei, meu Deus, ele junta tudo e é bom. É bom, tecnicamente refinado, não é qualquer coisa, ele sabe o que ele está fazendo. Bom, Mariana, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta no próximo bloco, então, para falar mais sobre essa sua carreira vasta e intensa, pode ser? Pode ser, adorei, vasta e intensa. Voltamos já com Mariana Muniz. Estamos de volta para a nossa conversa com a bailarina e coreógrafa Mariana Muniz. Bom, a gente já abre esse bloco com uma mensagem para você, olha só. Hola Mariana, qué alegría que me da todas estas noticias que recebo de você sempre, de todos esos trabalhos que você faz y también ahí esta noticia de este precioso programa ahí que, bueno, de su arte, de você y de su vida. Y esto que sale la danza por todos lados, ¿no? Y el arte en general. Bueno,
felicitaciones y un abrazo muy, muy, muy grande. Pausa. Graciela Figueroa. Quem me colocou em contato com a Graciela, essa pessoa iluminadíssima, foi o Klaus Viana. Ele convidou-a para dar um curso na escola dele e da Angel. Não posso esquecer nunca da Angel, porque ali, o coração junto ali com o Klaus, é Klaus e Angel. E quando eu fui, eu me lembro de uma aula em que eu comecei a fazer uma sequência de Graham, eu fiz assim, e eu falei, gente, eu estou fazendo uma sequência de Graham. Está falando da Martha Graham. É Martha Graham, ou Martha Graham, sei lá. Tudo bem. Enfim, eu fui lá na escola dela, e era esta mulher dando uma aula de Graham, de um jeito tão pessoal e tão profundamente enraizado num saber que corporificou nela, que eu não me dei conta. Eu estava fazendo e, de repente, eu me dei conta do que eu estava fazendo. Falei, nossa, porque eu estava num estado, porque ela tem essa arte de convocar o movimento e te colocar num estado alterado de consciência. Bom, toda arte propõe isso, né? Mas eu nunca tinha sentido desta forma, com a coisa técnica, como com ela. Inclusive, era uma técnica conhecida, né? Muito conhecida, eu já tinha feito. Mas ali apareceu nova para mim. E eu falei, nossa, essa mulher tem um quê muito especial relacionado com o movimento. E aí fui seguir. O Klaus terminou o grupo. Ela tinha um grupo chamado Coringa, que é um nome ótimo. Né? A Debinha, inclusive a Débora Coker era minha colega. E daí eu fui fazer parte do grupo. Cheguei a dar aula bastante nesse grupo. Viajei para fora por causa desse grupo. Fiz cursos com Merce Cunningham. Então, quando eu voltei, eu era, sabe, fazia os movimentos e dava aula para o meu grupo, que ficava louco, né? Porque era tudo muito rápido e musicalmente muito quebrado, assim, porque o Cunningham também tinha essa... E a Graciela fez aula com ele. Ela foi da Juilliard School, não? Então ela fez também essa técnica, né? E de vez em quando ela deixava escapar pelo corpo essa que tinha passado por ele, porque tudo por onde você se mete deixa uma marca e aparece em você de algum modo, né? Mas tudo muito novo, né, para o grupo que está fazendo aula com você. Pois é, não, eles ficaram assim, entendeu? E eu falei, nossa, acho que eu estou exagerando, propondo sequências muito rápidas, com mudanças de direção muito presto, sabe? Então... Mariana, e aí o Klaus vem para São Paulo para dirigir o grupo experimental do Balé da Cidade. E te convida para vir com ele, mas você ficou um pouco receosa, mas veio. Então, o Klaus, ele ligou para mim um dia e falou, Mariana, o que você está fazendo aí no Rio? E daí eu falei, eu estou dando aulas e estou de vez em quando estou no grupo da Graciela, no Coringa, e a gente, de vez em quando, a gente viaja aqui e ali para uma temporada. Aí ele falou, você tem que vir para São Paulo. Você vai ter que fazer um teste para ser admitida. E aí eu fiz toda uma preparação e conheci a Ruth Rachou, que eu não sabia que era assistente dele. Eu não sabia. Eu fui fazer aula e eu adorei a Ruth Rachou. E o Klaus dava aula lá. Eu fiquei encantada com o jeito dela de conduzir as aulas, a mistura de técnicas que ela conseguia fazer sem perder
digamos, o espírito de cada coisa. Ela misturava de um jeito muito bom. Aí fiquei um tempo nesse grupo, trabalhando com a Lia Robato, com José Posse Neto, uma gente muito bacana. E o próprio Klaus, claro. Você mencionou aí a Lia Robato, né? Isso, Lia Robato. Nós temos a Lia Robato aqui para você. Uau. Conheci Mariana Muniz, ela ainda novinha, aqui na Bahia, em Salvador, no concurso nacional de dança contemporânea, promovido pela Universidade Federal da Bahia, Escola de Dança, a primeira escola de nível universitário, concurso de dança no Brasil. Mariana era uma dançarina linda, com movimentos muito peculiares, muito dela própria, e ela fez parte do movimento de vanguarda que estava muito forte aqui na Bahia, por conta dessa escola, que nasceu sob o signo da modernidade, e esse festival de dança contemporânea, ele durou muitos anos e ela frequentava sempre. Nos primeiros anos ela veio pelo menos 5 anos em seguida, no início junto com o Teatro de Movimento de Angel, e depois ela seguiu o movimento dela próprio, foi para São Paulo, onde fez uma carreira brilhante como coreógrafa e dançarina. Que ótimo! Nossa, eu não vi a Lia há tanto tempo. O primeiro trabalho que eu fiz no balé foi com a direção dela. Ela e Émilie Chamy. As duas formaram uma dupla incrível. Eu lembrei que quando eu fui a primeira vez, ou das primeiras vezes que eu fui para Salvador, eu fiquei encantada com as pessoas andando na rua. E eu falava assim, meu Deus, essas pessoas dançam andando. E outro dia, lembrando disso, eu me dei conta do candomblé, dessa raiz que é da dança. E que tem uma razão aí dessas pessoas terem esse molejo, esse jogo de corpo, sabe? Que é muito sedutor. E, enfim, que bom rever, lembrar disso, sabe? Bom, e a gente tem mais uma mensagem de uma pessoa que te estimulou a introduzir a palavra no movimento. Mariana Muniz, que saudade. Naquele tempo, a gente trabalhava juntos e a gente não tinha dinheiro, mas dançar é mais importante que comer. Dançar é mais importante que um frango a passarinho. E a gente não sabia realmente o que dançar é uma reza. A gente não tinha consciência disso. A gente esperou ter cabelos brancos para se dar conta disso. Naquele tempo era sagrado, porque tinha uma alegria em cima do nosso corpo, que nos movia. E agora é uma outra coisa. Eu me lembro da sua voz grave e bela. Eu me lembro que você mexia os dedos com suas mãos ao redor da sua boca, com seus dedos ágeis. Eu gostava muito. Sua voz singular. Mais saudade de você, Mariana, de Pernambucano, de Caruaru. Eu me lembro que você nasceu em Caruaru, que eu não conheço. Mas eu te dou um grande abraço, um beijo, um profundo, lento e sem limites. Tão francês! É o poeta, né? Vai falando e compondo. O Stefan foi a pessoa com quem eu entrei em contato criando, né? Ele era um diretor de dança-teatro excepcional. Ele trabalhou com Bejar muito tempo.
Ele tinha um grupo, o Teatro do Aceno, né? Teatro do Aceno, exatamente. E eu fiz parte desse grupo e foi a primeira vez, talvez, de uma forma mais consciente, que a palavra veio para mim como um lugar de movimento, um lugar na dança. Porque ele é um artista da dança e do teatro, né? Mas ele olhou para mim e disse: Mariana, você tem uma voz que você deveria investir nela. Nossa, quanta coisa veio agora, porque eu investi nela, com ele, fazendo alguns trabalhos nesse grupo, Teatro do Aceno, e foi num desses trabalhos, uma das apresentações desses trabalhos, que o Antônio Abujamra foi assistir e falou: vamos trabalhar? Vamos. Eu acabei de voltar da Alemanha, e eu estou muito influenciado pela Pina Bausch, e eu queria fazer um trabalho e acho que você poderia estar junto com a gente, estar no grupo. A Clarice Abujamra era a pessoa que dirigia esse espaço da dança lá, e eu dei aula lá no TBC. Depois, a Clarice foi para um espaço em frente, tinha uma vila em frente ao TBC, e aí que se criou o TBD. E aí também no TBD, sob a direção da Clarice Abujamra, eu dava aula, e foi aí que eu ensaiei o trabalho primeiro de direção do Abujamra, que eu fiz com ele, que era Uma Caixa de Outras Coisas, se não me engano o título, e que era muito influenciado pelo que ele tinha visto lá na Alemanha. Tinham cenas onde você sentia realmente a influência da Pina Bausch na proposta dele. E eu fui até um ponto com esse trabalho, e depois eu tive que sair, porque eu fui para um trabalho chamado Nijinsky, que foi, eu poderia dizer que foi o meu primeiro trabalho assim mais visto e mais teatral também. Por isso que eu considero o primeiro trabalho mesmo de teatro. De teatro, né? Porque tinha uma personagem claramente estabelecida e que era uma pessoa na vida, que dançava. Sim. Entendeu? Era bailarina e era uma pessoa na vida, caminhando na vida, na cena. Agora, você mencionou a Clarice Abujamra, né? Exatamente. Não podia faltar aqui também para você. Deus. Mariana Muniz, oh meu Deus, que prazer estar aqui falando com você. Olha, reza a lenda que uma vez bailarina até morrer, não é? Mas, por enquanto, todavia, você ousou entrar também nesse mundo maravilhoso das atrizes. Então, eu não posso deixar de mencionar um espetáculo chamado Uma Caixa de Outras Coisas, dirigido por Antônio Abujamra, trilha sonora de Maestro Júlio Medalha, o roteiro arrebatador de Consuelo de Castro. Foi aí que eu pude ver, desfrutar do seu processo de criação, seu profissionalismo no estúdio, da maneira com que você contracenava com todas nós, a sua participação séria, ferrenha. É lindo te ver numa sala de ensaio, para depois, aí sim, a honra de dividir o palco com você. É maravilhoso. E era maravilhoso presenciar você ali de pertinho, seu domínio do palco, a maneira com que você contracenava com todas nós. Isso não tem dinheiro que pague. Você é maravilhosa, você é um talento. Não faz ideia, de verdade, o quanto eu devo a você. Então eu quero te dizer tanta coisa.
Então, eu vou parar por aqui e dizer todo o meu carinho e o meu mais sincero muito obrigada, Mariana Muniz. Meu Deus. Clarice, a gente ensaiando, eu lembro da Clarice falando para mim assim, Mariana, não ralenta, fala rápido. Ela me fez perceber o timing, porque ela é muito precisa no timing com a fala. Eu falei, tenho que prestar atenção, tenho que aprender essa levada da prosódia, da fala. E ela foi a pessoa que me chamou para prestar atenção. Eu nem sabia que a Clarice achava que eu tinha, na nossa conexão, tinha deixado alguma coisa de valor artístico. Me toca muito, muito. Porque a Clarice é uma profissional, assim, incrível. Agora, Mariana, houve um fato na sua trajetória que causou um grande abalo emocional em você, um processo de trabalho que foi abortado pouco antes da estreia. Estou pedindo ajuda para o Cláudio. Socorro! Socorro! Mas você acabou dando a volta por cima. Sim. Te incomoda falar sobre isso? Não, não me incomoda, não. Já fiz vários retornos aí para superar esse movimento mais traumático mesmo, assim, inclusive fisicamente, não só psiquicamente, emocionalmente, mas fisicamente. Foi uma virada o meu trabalho com o Antunes Filho. Nem sei te dizer assim, dizer para vocês, porque uma outra versão da coisa, sabe? Porque é difícil, Antunes é um gênio, tá? Um gênio. Uma pessoa, assim, que... Um diretor que te libera para criar, e depois ele te olha e ele vê coisas que você fala, meu Deus, olha onde ele foi, sabe? Aonde ele... A mente dele, com todas com toda o artesanato dele, com toda a literatura encorpada nele, sabe? Aonde ele vai quando ele vê o outro improvisando, quando ele vê o outro criando sobre uma ideia. Eu me lembro de tempo, porque como ele tinha ficado encantado com o caso ONU, ele trouxe uma ideia, por exemplo, para fazer esse espetáculo onde eu morri, onde a personagem morreu em mim, que era como se a gente estivesse dentro de uma bolha, e uma bolha que gerava medo. Então, a tradução do desequilíbrio para esse universo do movimento micro, aqui já está muito grande, tá? Não era tão grande. E com medo, a gente ia emulando, trazendo, ele ia provocando a gente para essa sensação de medo dentro dessa bolha. E todo o movimento das personagens todas, inclusive da Zulmira, que era a personagem que eu fazia, era dentro desse universo de tremor e terror. Entendeu? Era uma poética que nascia, uma poesia que nascia disso. Do medo, né? Do medo, do trauma, enfim. Eu lembro até hoje de estar no chão e improvisando, deixando o corpo ressoar aquele treinamento, lento e falando, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a sentir que é dor
a dor que deveras sente. E claro que eu lamento não ter tido a oportunidade de estar diante do público depois de todo esse treinamento. Claro, foi muito profundo. Muito profundo. Eu acho que eu fiquei 5 meses, 4 a 5 meses, criando a personagem. Daí, para dar a volta por cima, eu encontrei uma via que tinha já começado com a Graciela Figueroa, de fazer o Tai Chi e lá no Antunes a gente fazia também. Mas eu fui aprofundar o estudo no Tai Chi. Porque ali virou um canal de cura para mim, porque eu fiquei com um problema na região lombar, muito forte. Eu falei, meu Deus, eu não vou me mexer, sabe? Caramba. E aí eu me curei e aí falei, quer saber? Aconteceu um convite que eu não esperava. Porque, bom, os convites são assim, né? A gente não... Em geral. A Cássia Navas. Que vai falar com você antes de mais nada. Olá, eu sou Cássia Navas, sou uma pesquisadora de dança de longo curso. Venho acompanhando dança na cidade de São Paulo e em outros lugares do mundo e de muita gente que chega aqui, como a Mariana Muniz. O primeiro contato que eu tive com ela foi através de um solo curto chamado Paideá, que falava dos cortejos do maracatu e dos cortejos das ruas, de certa maneira, e como as pessoas se movem dançando pelas ruas do Recife e de Pernambuco. Para mim foi uma revelação, porque eu estava trabalhando com questões de dança-teatro e Paideá para mim foi uma espécie de consolidação de hipóteses, retomando as questões do que é ser uma dança de algum lugar, do que é dançar uma dança de algum lugar. E se ela está sendo dançada naquele lugar, ela está sendo dançada no mundo. Então ela é para muito mais gente. E para mim, Paideá foi como se eu vislumbrasse uma nebulosa em rotação, onde a Mariana era o eixo dessa nebulosa e tudo que girava em torno dela era teatro e dança, né? Sob uma maneira de se fazer dança, a partir disso que tudo circula numa centralidade de um ator, de uma bailarina, de um performance, como ela, que é uma das nossas mestras, e que está em cena, a serviço de nos representar aqui e agora. Para mim foi um momento laboratorial, um momento da estética e, portanto, um momento da ética, e por isso eu lhe agradeço, Mariana, por aquilo e pelo seu trabalho até hoje. Uau! Pensa bem a Cássia Navas. Quer dizer, porque ela trabalha sobre isso, do pensar sobre o movimento, sabe? Eu agradeço muito, porque ela foi a primeira pessoa, quando eu cheguei em São Paulo, a me convidar para fazer um solo. Que é esse o Paideá. Que é esse Paideá. E logo depois do desencontro com o Antunes Filho. Então, foi muito curativo. O convite foi uma possibilidade terapêutica, artístico-terapêutica muito forte. E eu mergulhei muito. Eu estava na época, quando eu fiz o Paideá, eu estava dando aula ali no Ilo Krugli. E o Ilo era um bonequeiro maravilhoso, né? Ele não só escrevia para infantos juvenis, né? Que era a área mais forte dele, né? Como ele também confeccionava os bonecos. Ele era um bonequeiro incrível. E essa máscara que eu uso foi o Ilo quem fez. Porque assim, a gente precisa... a pessoa que faz solo. Não é solo. Era uma equipe muito grande. Cenógrafo, figurinista, iluminador, assistindo ensaio, discutindo. É coletivo mesmo. É uma construção coletiva. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Bom, Mariana, vamos fazer mais um intervalo. Na sequência, a gente continua o nosso papo, tá bom? Ok. Voltamos já com a Mariana Muniz.
Estamos de volta para a nossa conversa com a atriz, bailarina e coreógrafa Mariana Muniz. A gente já abre esse bloco também com um depoimento de uma pessoa que, além do teatro, colaborou com você também em Caminantes. A Mariana é uma mistura de tudo. Ela é um pouco Pina Bausch, mas ela também é um pouco Nordeste brasileiro, nomeadamente Pernambuco. Ela também é o Norte do Brasil, ela também é o Sudeste, ela também é Minas Gerais, ela também Charlie Chaplin, ela também Buster Keaton. A Mariana é uma artista completa, inspiradora, emocionante. Fizemos coisas muito legais juntos e ela não tem nem ideia do quanto ela foi importante na minha vida, na minha trajetória, né? Fizemos o Corpo de Baile juntos, onde ela, quando ela chegou, ela me ensinou como unir tantas possibilidades e tantas tendências que nós tínhamos ali. Depois fizemos outros trabalhos juntos e eu acho que fazemos muito menos do que nós dois gostaríamos. O último foi Caminantes, uma experiência visceral, muito importante. Eu gosto muito de dança, né? Então trabalhar com dança e trabalhar com a Mariana especificamente, que não é só dança, é um pouco de tudo, o que talvez a gente chame um pouco de teatro total, a Mariana faz. E a Mariana faz tudo muito bem. Nossa, ele gosta muito de dança. E ele é muito teatro. E ele é muito diretor total, assim, de cena cenográfica, ele faz cenário também. Ele tem um punch, assim, para fazer você fazer. Incrível, incrível. O Guimarães Rosa. Corpo de Baile. O Corpo de Baile. 2 semanas antes de estrear, eu fazia a preparação do elenco. Eu ficava, sei lá, 8 horas envolvida com aquilo, coreografando e preparando, sabe? E aí, um belo dia, chega, Ulisses olha para mim e fala assim, você vai fazer co-direção. Falei, como assim, Ulisses? Por causa de todo o trabalho coreográfico que eu tinha feito lá. Aí, não contente com isso, ele olhou para mim e falou, você vai ser o Guimarães, 2 semanas antes. Eu falei, não posso ser o Guimarães. Como eu vou ser o Guimarães? Aí ele falou, você vai ser o Guimarães. Eu vou fazer você ser o Guimarães. E ele me fez ser Guimarães. Como é isso? Eu não sei. Ele falou, você tem essa mesa. Você vai começar com essa mesa. Eu falei, o que eu faço com essa mesa? Descobre. E ele me deu um espaço para improvisar e fazer uma marcação. Eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que eu me virava naquela mesa. Literalmente eu me virava na mesa. Como se eu estivesse escrevendo. Isso que é a loucura do Ulisses, porque o movimento era a escrita. Entende? Uhum. Muito inspirado ele, muito inspirado. Tem voos, assim, incríveis. E ele achou incrível ter a possibilidade. Eu lembro que ele fez aqui o Persona. E ele falou no final, vou fazer um trabalho com a Mariana e o Luiz Arrieta. E eu falei, nossa, ele lembrou da gente, que legal, porque a gente não tinha começado mesmo. E a gente fez e foi incrível, porque a gente gravou no Jardim Botânico. Que coisa linda aquele lugar. Nunca tinha olhado o Jardim Botânico do jeito que eu olhei para fazer esse trabalho. Esse trabalho de filmagem. Agora, Mariana, você se formou em eutonia. Né? É uma abordagem de educação somática que busca desenvolver aí a consciência corporal por meio do movimento e tal. A gente preparou um quadro e depois você podia nos falar rapidamente de como você enxerga a eutonia. Principalmente no seu trabalho. Tá, ok. A eutonia é uma abordagem corporal criada pela professora alemã Gerda Alexander na década de 50. A palavra
palavra eutonia pode ser traduzida como tensão harmoniosa. E seu objetivo é a integração do corpo e mente, com foco no aprimoramento da flexibilidade do tônus muscular. A prática evita tensões desnecessárias e promove a conscientização da pele, percebida como o limite entre o mundo interno e externo, além de proporcionar o autoconhecimento do corpo na busca pelo bem-estar. A eutonia é uma abordagem pedagógica e terapêutica amplamente utilizada por profissionais da dança, da música e do esporte, assim também como em reabilitação neurológica e terapia corporal. A prática envolve pequenos ajustes posturais de ossos e músculos, contribuindo para o alívio de dores persistentes. Bailarina, coreógrafa e atriz, a eutonia foi fundamental não apenas no aprimoramento físico de Mariana Muniz, mas também na criação de movimentos plásticos e no desenvolvimento de sua presença cênica, integrando mente e corpo em movimentos mais refinados, características que se destacam em sua trajetória artística. Meu Deus, ela é tão jovem! Nossa, é um outro corpo. Um outro corpo. A eutonia me proporcionou a continuidade no trabalho, com o movimento, com a cena. Eu tive um problema no joelho e achei que eu não ia conseguir superar. Eu beijava o joelho. A eutonia é um tipo de trabalho. O Klaus Viana fez eutonia. Eu já estava em contato com a eutonia. Sem saber. Sem saber, exatamente, Cris. Estava lá já vivendo esse modo de pensar o corpo que abrange não só aquilo que você mostra como forma, mas todo o universo interno, anatômico, de veias, de articulações, sobretudo ósseo, porque a eutonia ela focaliza muito a questão óssea, a estrutura óssea. Então, você vai tomando um amor pelos ossos quando faz a eutonia. Não, e parece ser tão sutil, é muito profundo, sutil, né? Cris, você percebeu muito bem. É de uma sutileza incrível. Ele te coloca num estado, a gente chama isso de estado meditativo. Né? Num estado alterado, mas para uma sequência de estar sendo sem esforço. Porque tem um lado de aprender a não fazer excesso de esforço para fazer movimento. Algum movimento. Né? Então, isso é a economia de energia, sem deixar de expressar na medida justa aquilo que você quer expressar. A eutonia é uma arte incrível. Para pianistas, bailarinos, atores, pintores... Esportistas... flautistas... Isso. Maravilha. Bom, a gente tem um último depoimento para você. Esse é de uma parceira constante em seus trabalhos e que eu acho que você está envolvida aí num projeto com ela. Dá uma olhada. Mariana é uma multiartista com a qual eu já tive o prazer e pretendo ter muitas outras vezes o prazer de trabalhar. É uma artista que começa como uma formação de bailarina inicialmente, né, pernambucana, e que depois veio se desdobrando em atriz, numa atriz maravilhosa, sempre guardando essa origem no movimento, né? Tudo que a Mariana faz é movimento, seja vocal, seja corporal. Tivemos o prazer de trabalhar algumas vezes, né, dirigir Mariana em A Máquina Chekhov, do Matei Wisniewski. Depois Mariana foi minha assistente de direção em Reda Gabler, foi minha assistente de direção em Ricardo III, também do Matei Wisniewski. E fizemos juntas Agnes de Deus, em 2023, que foi o último espetáculo lá no Teatro da Aliança Francesa. E, por fim, eu a dirigi em Das Tripas Coração,
que são textos da poeta pernambucana Esther Liu. Então, Mariana é uma atriz, uma atriz gigante, inspiradora, disciplinadíssima, é uma pessoa de uma cultura requintadíssima. Eu amo o que Mariana faz, as mãos da Mariana, o movimento da Mariana, como ela coloca as palavras no espaço, como ela movimenta tudo que tem em torno dela, né? E eu não posso esquecer também do Cláudio Gimenez, que é o companheiro, o marido de Mariana, que é um arquiteto, mas que também é das artes cênicas e que está sempre presente em toda essa criação. Eu sou muito grata, Mariana, de ter você na minha vida. Muito grata, muito obrigada por essa presença luminosa e inspiradora que você é. A gente tem vários trabalhos já agendados para esse ano, porque a gente se dá muito bem, muito bem. Eu acho que a Clara, ela não fala isso, mas ela tem também uma raiz na dança, sabe? Sim. Ela fez balé no Rio de Janeiro, então antes ela do tem teatro. uma raiz forte no movimento. E eu acho que ela talvez sinta também essa conexão comigo por causa desse lugar, dessa raiz no movimento, essa raiz na dança, sabe? Que, como a Clarice disse, a gente nunca deixa de ser dançarino, né? Infelizmente, o tempo acabou. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais algumas horas ouvindo você falar Muito do teu bom trabalho, das tuas ideias, da forma como você encara essa relação da palavra com o movimento, com a postura corporal, tudo isso. Mas, infelizmente, estamos no final do programa. Foi uma honra. Fora tudo isso que o Atílio já colocou, assim, é hipnotizante te ver, porque tudo tem movimento. É lindo de te ver aqui falando com a gente, se movimentando. Tem esse movimento na sua palavra, na tua postura, na tua atitude. Então, obrigada por dividir isso com a gente, mesmo. Obrigada. Vocês fizeram um recorte tão precioso assim. Eu agradeço demais, muito mesmo. Me fez voltar para mim com outro olhar e muito sensível. Que bom. Muito sensível. Muito obrigada. Obrigada a você. Mariana, para a gente encerrar, você se comprometeu a fazer conosco um trechinho das Tripas 7 Histórias, um dos seus mais recentes trabalhos, né? Tá valendo? Vamos lá, tá valendo, tá valendo. Prometido e será feito. Então, enquanto a Mariana se prepara, a gente já vai se despedindo. Lembrando que quem quiser rever ou recomendar nosso programa, é só acessar a página no YouTube ou pelo nosso aplicativo Cultura Play. Uma boa noite a todos, até a semana que vem e ficamos com a Mariana Muniz. Dona Rosa não sabe que vai morrer ainda este ano, antes que o inverno chegue ao fim. Dona Rosa e seus 7 vestidos pretos moram numa casa velha com bilhões de formigas. Há anos aprende com as formigas a arte coletiva de fabricar paz. Há anos assiste o movimento das filas, contornando o armário, desenhando mapas nas paredes, rodeando os restos na toalha da mesa, subindo na cama, enfeitando as cortinas, cavando o canto da parede do banheiro, furando pacotes na despensa, picotando plantas e papéis. A casa tem sido devorada devagar pelas formigas, um pouco por dia. Há 50 anos, Dona Rosa tem sido devorada devagar pelo tempo. Um pouco por dia. Há 50 anos. Dona Rosa e seus 7 vestidos pretos. Suas bodas de ouro com a solidão. Ela acredita que, se for pacífica e mansa,
Deus não tocará com o dedo indicador na cumieira de sua casa velha, derrubando seu teto numa tempestade tropical. Ela acredita ser possível manter de pé as singelas paredes da casa, apenas com a mansidão aprendida e a disciplina de um punhado de orações ditas antes de dormir. É o trato. Deus não mexe seu dedo indicador. E Dona Rosa não desmancha as filas. Dona Rosa é o Deus das formigas. Ela não sabe que as formigas vão devorar a casa ainda este ano, antes que o inverno chegue.